fada, advogada de chuveiro, juíza, ajudante de Papai Noel. O que leva uma mulher a interpretar tantos personagens em um só papel? Isso, né? Educação é insistência. Você fala, mas eu não falei para... Quantas vezes eu vou ter que falar para levantar a tábua do vaso sanitário? Então, a gente sabe o que é ter autoridade sem ser autoritário. Em seu segundo livro, Travessuras de Mãe, a atriz e escritora Denise Fraga nos presenteia com pequenas pérolas, crônicas divertidas que nos fazem refletir sobre o grande milagre da vida que é ser mãe. E eu falei assim, sabe isso? Eu fiquei com vontade de fazer isso com você. Mas a mamãe não vai bater em você, né? Sem receitas e com delicadeza, bom humor e uma vontade enorme de acertar, o livro Travessuras de Mãe reúne 72 crônicas da atriz publicadas pela revista Crescer durante 7 anos. Eu peguei o bracinho dele e eu falei assim, a mamãe vai fazer um negócio para você ver. Taquei o dente mesmo. Entre risos e lágrimas, nos deliciamos com as aventuras, alegrias, orgulhos, medos e angústias de uma mãe de primeira e, depois, de segunda viagem. E eu falei para ele, eu tenho certeza que se você passar por cima desse medo, pega uma espada, aí eu fui bem infantil, fura a barriga desse medo e entra nesse ônibus que você vai gostar. Dessa vez, dividem a cena com a atriz Nino e Pedro, os inspiradores de tantas travessuras da mãe Denise Fraga. Deixa eu querer! Só pode dedar o irmão se correr perigo de vida. Sabe o que eu acho que ele está precisando? Me ver chorar. E ele pegou minha mão e me levou ele para o banheiro. Para me dar banho. E o Sempre um Papo de hoje recebe a atriz e escritora para o lançamento do livro Travessuras de Mãe. Tá tudo bem, mas eu tenho um treco aqui no meu peito, que eu não sei o que é. Sabe o que é? A gente foi feito para viver em bando. Denise escreveu durante muitos anos, escreve ainda na revista Crescer, e essas crônicas se transformaram nesse livro, Travessuras de Mãe, que relatam, não só um pouco, mas são 10 ou 12 anos de trajetória nessa verdadeira profissão que é ser mãe. Né? Meu melhor papel, Afonso. É verdade, porque eu fiquei muito surpreendida pela maternidade, sabe? Porque eu sabia que era bacana você ter um filho, mas eu acho que eu não podia imaginar que era tão legal. Que era assim essa aventura, essa montanha-russa. E você começou a escrever desde o momento que começou a ter filhos, não foi? Tem quantos anos na Crescer mesmo? Na verdade, eu comecei a falar desde que eu desde que eu engravidei. Eu acho que aí eu falei tanto dessa coisa de ter filho, de ser mãe, né? Como você é colocado em xeque, como você é colocado assim para observar de novo o mundo a partir dessa orientadora que você agora tem que ser, né? Porque, de alguma maneira, tem um serzinho ali do seu lado esperando de você alguma coisa. Então, você revê sua visão de mundo, você recebe uma injeção de generosidade na veia, né? Você passa a pensar que você está aqui mesmo para perpetuar a espécie. Que você, quando eu engravidei, aconteceu uma coisa muito curiosa, que assim, a gente ia sempre para um sítiozinho, e a vaca do sítio e a cadela também ficaram prenhas junto comigo. Olha, foi uma coisa muito bonita que aconteceu, porque foi muito ilustrativo para mim. E aí eu vi que eu era igualzinha a elas. Que eu estava aqui para perpetuar a espécie mesmo, que a minha função primeira nesse mundo era reproduzir. E isso não é só uma brincadeira, é mesmo uma coisa que você, na hora que você está grávida, você se sente meio perto de Deus, assim, nesse sentido de que você é essa progenitora, mãe, né? A pessoa que dá a vida, né? Faz parte de você, é um canal para a vida acontecer.
que acontece mesmo, mais do que fraldas e mamadeiras, é que o filho faz você pensar na vida. E eu acho que foi a partir disso que eu comecei a escrever, porque você começa a ter muitas questões a partir desse milagre da vida que é uma criança crescendo ali do teu lado, né? Você pensa, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente vem? O que você faz agora que ele te fez essa pergunta? Né? O que é justo? O que é injusto? Né? Então, eu acho que quando você é mãe, você faz várias faculdades sem fazer. Né? Você faz faculdade de ética, né? Filosofia, um pouco, antropologia, um pouco de psicologia, pedagogia. E o pior de tudo é que você quer ser catedrática em tudo. Né? Antes mesmo de ser convidada para escrever na revista Crescer, andava com uma vontade de fundar uma espécie de mães atormentadas anônimas. Tamanho número de dúvidas, culpas e emoções a que estamos sujeitas nessa aventura que é ser mãe. Esses pequeninos nos chegam com tanta emoção e sem manual de instrução. Aquela barriga crescendo proporcionalmente ao número de palpites de sua mãe, da sogra, das amigas. Afinal, filho é a universidade que quase todo mundo fez. Tentando tanto acertar, a gente acaba cometendo travessuras. Se a nossa mãe estivesse ali do nosso lado, falaria assim, não, não, não. Quando eles me convidaram para reunir as crônicas, eu falei, mas será que dá um livro, né? E uma outra experiência também muito rica foi quando eu tive que revisar todas as crônicas para o livro, porque aí eu li... Deixa eu perguntar se você modificou, mudou alguma coisa? Então, eu li tudo. Chorei e ri muito das coisas que eu tinha passado, mas tinham crônicas ali que eu não relia há 6 anos. Então, eu pude ver também uma grande evolução minha como mãe, um amadurecimento como pessoa mesmo, e um amadurecimento como escritora, que eu estava escrevendo muito melhor nas últimas crônicas, eu acho. Eu gosto muito de escrever, eu comecei a ter esse sabor maior de escrever a partir da Crescer, que me obriga a escrever pelo menos uma vez por mês. Eu acho que esse quebra-cabeça de palavras e com um assunto tão rico, né, uma coisa que me interessa muito, você conseguir falar do cotidiano, apesar de um assunto tão cotidiano, eu acho que a crônica tem esse sabor, que é você falar poeticamente do cotidiano, né? Legal você falar isso. Você conseguiu, no início você misturou os gêneros, você conseguiu separar claramente que você estava fazendo uma crônica ou um texto de conto? Como é que você classificou isso? Eu não tinha nome para isso, né? Quando me chamaram para escrever, eu falei, mas será? Eu escrevi algumas coisas assim, eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca fiz isso profissionalmente, né? Para você ter uma ideia, quando eu comecei a escrever, eu não sabia usar o Word. Eu escrevia no papel e ditava. E eu ditava para a minha secretária, e aí ela escrevia depois. Era uma vergonha. Mas, enfim, depois eu aprendi a usar o computador. Eu sempre fui muito desinformatizada, assim. Você sabe que eu tenho problemas com botões. Mas, enfim. E aí eu acho que eu comecei a escrever e eu vi que é engraçado escrever, porque você tem um ser falante, que é como você fala. E tem um ser que eu acho que todo mundo é capaz de escrever, que é um ser escrevente, que é uma outra maneira de você falar, mas é a sua voz. Mas eu acho que o que acontece é que aquela voz vem já fluida, que é o seu ser escrevente. Então, eu não tinha muito nome para isso, se era crônica, se era conto. Eu acho que eu sempre contava pequenas historinhas cotidianas e saía delas um pensamento jorrando, que eu acho muito rico demais você estar envolta com os filhos, educar uma pessoa, né? Ver um ser crescer do seu lado e você dizer a ele o que está certo, o que é errado. Quem somos nós, né?
dizer o que está certo e o que é errado, você até descobrir que você, às vezes, dá ao seu filho a dúvida mesmo. E que ele, às vezes, é bom que ele saiba que o certo e errado é muito relativo, né? Filho faz você pensar muito. Você pensa na vida, no que você vai ser, no que eles vão ser, na melhor maneira de cumprir sua missão por aqui. Você pensa e fala. E quando você fala, parece que você está falando de filho, mas você está falando de existir. Quando eu fiz a revisão, eu realmente vi que dava um livro e fiquei feliz e fiquei mais liberta dessa minha, enfim, vergonha de me chamar de escritora ou qualquer coisa parecida. E eu acho que o livro ficou muito bonito, assim. Eu fiquei muito feliz depois de ver o resultado e fiz questão de não mexer nas crônicas com medo de alterar essa imaturidade ou essa loucura que eu tinha quando eu era uma mãe iniciante, assim, uma mãe novinha. Acho que ter filhos foi uma coisa que me fez pensar muito. Aí eu comecei a escrever umas letrinhas por aí e agora elas estão reunidas nesse livro que, para quem é mãe, é uma grande identificação, mas para quem não é também, porque é uma coisa que ser mãe me fez rir, me fez chorar, me ensinou muito, meus filhos me ensinam muito todos os dias. É uma grande aventura, eu digo sempre que é a aventura mais legal desse planeta. E a leitura na minha casa é uma coisa que a gente tenta fazer que seja obrigatória. Que livro você está lendo? Eu estou lendo tal livro. Ele vai lendo ali, uma página por noite, que seja o que conseguir, mas ele precisa estar sempre lendo um livro. E eu acho que a diferença da palavra escrita para o teatro, né, para uma história que está escrita e para quando ela chega à cena, é que ela ganha a vontade desse que vos fala. Quando eu tive filho, eu estava tão deslumbrada com aquele negócio que eu achei que a gente ia ficar brincando no gramado, sabe? Eu acho que eu tenho quase uma necessidade de escrever hoje crônicas, pequenas histórias cotidianas vividas. E eu tenho muita vontade de escrever a história da casa da minha infância, que era uma casa muito rica. Eu tenho uma família muito numerosa, com muitas tias, tios, primos, e muitas histórias para contar, que são histórias que, com certeza, me fizeram uma pessoa melhor e me fizeram a atriz que eu sou hoje. Eu devo muito a tudo isso que eu vivi nessa casa, né? Todo esse material humano de pessoas tão ricas que eu tive contato na minha vida. E eu tenho vontade de escrever sobre essa casa. Sinto que estamos nos preservando demais, nos privando do melhor de nós, vivendo uma espécie de economia humana. E precisamos urgentemente de uma campanha pela conversa, pelo relacionar-se, pelo interesse no outro e no coletivo. Precisamos colocar a mão na massa e não deixar escapar aos nossos pequenos a percepção do poder da gentileza. A base da sua formação foi a leitura, né? A base do teatro é a leitura. Então, para você, tem uma certa facilidade, né? Não só, por exemplo, você acabou de adaptar Brecht, não é? Acabou de encerrar A Alma Boa de Sete Swan. Que foi lindo. Foram 2 anos e meio em cartaz e uma peça que eu queria muito fazer. E A Alma Boa foi nossa, acho que eu nunca tive em cena me apoderando tanto do texto de um autor. E isso, Afonso, eu acho que a coisa, o ator. No outro dia eu ouvi uma frase que eu adorei e eu vou repetir aqui, que é: o teatro é fazer a palavra pular. E eu acho que é isso mesmo que um ator faz, né? Ele pega um texto e ele é capaz de fazer aquela palavra pular, sair dali, né? Viver. E eu acho que essa é a primeira coisa que o teatro faz, né? Nós somos contadores de história. E eu acho que a diferença da palavra escrita
para o teatro, né, para uma história que está escrita, e para quando ela chega à cena, é que ela ganha a vontade desse que vos fala. Né? E, no caso do Brecht, aconteceu isso comigo. Quando eu li A Alma Boa, de Setsuan, eu falei, eu não posso morrer sem fazer essa peça. Eu quero muito fazer essa peça. Eu quero muito dizer isso. E isso virou uma força muito grande dentro de mim, assim, e era uma coisa complicada, porque era um espetáculo muito grande, 12 atores em cena. Mas, cada vez que eu pensava em desistir da produção, porque era uma empreitada forte, eu falava, eu lia de novo a peça, eu falava, não, eu preciso fazer essa peça. O que é você interpretar? É você ver alguma coisa que te fascinou, que você viu, que você ficou louco para dizer, e aí você traz para outra pessoa, passando pelo seu filtro. Né? Então, o Alma Boa me deu uma esperança danada de fazer a palavra pular, sabe? A trama, aparentemente simples, nas geniais mãos de Brecht, consegue nos deixar com a pulga atrás da orelha. Porque gentileza não gera automaticamente gentileza. Porque tantas vezes precisamos ser duros para nos fazer respeitar. E precisamos mesmo? Você, às vezes, tem que ser duro quando você não quer ser duro para você impor respeito. Será que precisa ser assim? Eu não acredito nisso. Eu acredito profundamente no poder da gentileza. Na educação dos seus filhos é assim. Então, e isso na educação das crianças, eu acho muito louco, porque, às vezes, o que os meninos te pedem limite, né? A criança te pede. Uma vez uma terapeuta amiga minha falou uma coisa tão bacana, que eu tinha muita crise, porque quando eu tive filho, eu estava tão deslumbrada com aquele negócio, que eu achei que a gente ia ficar brincando no gramado, sabe? Eu achei que a gente ia ficar pintando, fazendo argila na varanda, andando de bicicleta. Eu achei que era só... Até a primeira vez que ele pegou a bicicleta, jogou lá embaixo. Né? Esse lado bom. Aí chegou uma hora que você começa a falar não, né? E aquele serzinho pequenininho começa a fazer, não quero! É uma coisa doida, fala, não! Gente, mãe de homem é um negócio engraçado. Eu tenho e 3 aí filhos, você ela tem fala 2 assim, filhos. meu Deus, o que eu faço? Ele só precisa escovar o dente. E aí, quando você vê, você está com uma criança dando uma gravata no menino de 3 anos, metendo uma escova dentro da boca. Eu falava assim, que violência, meu Deus, ia chorar no quarto depois. Mas eu falava, meu Deus, eu preciso escovar o dente dele. Eu não sabia muito o que fazer, assim. Você já deu uma gravata e escovou o dente do seu filho? Nossa, você sabe que tem uma história muito louca, que o meu filho Pedro, ele não tomava remédio. Ele trancava a boca, o dente, assim, ó. E você não conseguia de jeito nenhum, nem com aquela seringuinha que você fica tentando um buraquinho para enfiar o xarope. Nada fazia, abria a boca para enfiar o remédio. Precisava dar o remédio, o que você faz? Você não apertava o nariz dele, não, né? Uma amiga minha virou para mim e falou assim, mas por que você não aperta o nariz dele? Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada com aquilo. E eu falei assim, não. Uma vez eu apertei. Porque eu não sabia mais o que fazer. Aí aperta o nariz, abre a boca, põe o remédio. É quase impossível olhar para uma criança pequena sem achar alguma coisa errada nela. É como um jogo de 7 erros. Ser mãe é olhar tudo isso com candura, sem querer consertar algo. Outro dia, conversando com um amigo e sem parar de falar, me surpreendi abaixada, amarrando seu cadarço. Calo de mãe, essa figura que por vezes se torna ridícula no esforço de ajudar. E o que eu acho mais doido desse negócio do ser duro, às vezes até fora da sua natureza, é que é tão cruel, você, justamente com aquelas criaturas que você mais ama nesse mundo, você tem que usar aquela sua voz 43 que você não usa com ninguém. Eu acho que educar um filho é uma coisa fascinante, né? Porque as artimanhas que você consegue, as conversas,
a cumplicidade depois de uma bronca, a coisa que você vai, né, o conviver com essa criança, que o tempo inteiro você vai aqui, ela vai ali, né, é um quebra-cabeça que é muito fascinante e muito desgastante também, né, e que você tem que ter muito cuidado para não se tornar uma chata. Tem um texto que eu falo isso, que você olha para uma mulher, para uma criança de 5 anos, paradinha, 4, 5, está tudo bem. Dificilmente não vai ter uma coisa errada. Ou o cadastro está desamarrado, ou o nariz está escorrendo, ou botou a mão na boca. Se você não cuidar, você fala, não põe a mão na boca, amarra o cadastro. Se você não cuidar, você está sempre tentando endireitar. E faz parte, isso você vai descobrindo como mãe, que faz parte da criança a imperfeição. Eu nesse sítio que a gente tinha, eu ficava muito aflita com as laranjas caídas no chão. Mas essas laranjas, ninguém colheu essas laranjas estragando aí. Eu ficava aflita com aquele negócio. E quando você vê... E aí eu ia pegar, sei lá, uma fruta no pé, sempre estava bicada de passarinho. E as pragas existiam, porque a gente não queria botar agrotóxico. E aí eu falava, a natureza é imperfeita, né? A natureza é imperfeita. E quando você tem uma criança do lado, a perfeição da natureza é ser imperfeita, né? Ele está ali com aquele conjunto de coisas, e você tem que ter muito cuidado para você não virar essa generala, né? Que eu sinto que, às vezes, você, como mãe, a coisa vai te levando num rio caudaloso e forte para você virar essa pessoa que está sempre administrando, sempre falando, não faz isso, faz aquilo. Você tem que ter muito cuidado para não virar essa chata. Eu não quero ser assim. Aquela música Beatriz, do Chico. Sim. Eu queria só uma curiosidade, assim, você como atriz, assim, quando você a ouve, ela te passa alguma... O que você sente, assim? Nossa, Leonardo, parece que você me conhece. Acho que eu... Leonardo! Não, é porque essa música me faz chorar. Acho que para muitas atrizes essa música faz chorar, né? É um golaço do Chico, essa música, porque eu acho que, para toda atriz, a coisa da imagem pública e a imagem no quarto de hotel, né, que ele fala, tem sempre alguma coisa que você não vai passar. Às vezes você está triste para caramba, você tem que subir lá e fazer aquela... comédia enorme, né? E não pode deixar a peteca cair, o público pagou ingresso e quer rir, né? Que é a velha história do palhaço triste, né? Essa imagem que é muito poética também, mas que ela tem dentro de si uma crueldade muito grande. E essa música, ela realmente me faz chorar, porque sempre nós temos um dia pior, um dia melhor, né? Então, eu só queria que você soubesse que tem até pai. Antigamente, os pais batiam nos filhos. Mas eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não quero fazer isso com meu filho, eu não vou fazer isso com meu filho. Mas eu quero que você entenda que eu estou aqui para fazer você tomar banho. Me identifiquei muito semelhante no início, né? Os dois filhos, um atrás do outro, as histórias dela, a maneira de educar, as dificuldades, né? As aventuras, todas as barreiras que a gente enfrenta é sempre muito igual. Qual é o primeiro ponto, qual é o grande desafio do papel em branco? Quando você Ai, meu Deus, no caso do computador, né? Tela em branco. Aquele tracinho piscando no Word é um negócio de matar, né? E eu vou te falar, eu sempre acho que eu não vou conseguir.
que dessa vez eu não vou conseguir todo mês. E mesmo outras coisas que eu escrevo, mas eu sinto que, assim, para mim, eu acho que o desafio é a primeira frase. Não é a primeira frase, é assim, sentar, né? Porque muitas vezes eu sinto que a gente tem uma tendência, até faz parte do nosso povo brasileiro, da nossa ginga, da nossa intuição, a gente é sempre muito intuitivo, festivo, né? Eu sinto que a gente sempre dá muito valor à inspiração e um certo descaso com a transpiração, como dizia o outro, com o trabalho, né? Com a elaboração. E, muitas vezes, a inspiração vem da insistência na elaboração. E o que eu acho mais bonito, assim, o que me fascina mais em escrever, é como é música. Como, às vezes, quando você modifica um pedacinho da frase, aqui de cima do parágrafo, você vai ter que mexer aqui embaixo. Não porque você repetiu a ideia, isso é mais banal, mas porque musicalmente aquilo é um andamento. Acho que também por eu ser atriz, por eu ter essa coisa do timing da comédia, que eu sinto que não tem. Aí eu sinto, está faltando falar uma coisa aqui. Às vezes, não só pela ideia, mas pelo movimento, pela partitura de um texto. E isso é muito curioso, porque isso não é uma coisa que ninguém ensina. É uma coisa que é louco, é o seu ser escrevente que faz você sentir falta daquilo. Eu acho que a literatura, ela é talvez a melhor maneira de aprisionamento de uma ideia. Aprisionamento para voar. Se você faz no teatro, alguns entendem assim, outros entendem assado, o ator pode ser ótimo. Agora, aquilo que está escrito, se for bem escrito, se ele tem uma concisão, quando você consegue passar aquela ideia que era quase fluida, né, quase etérea, você consegue colocar ela naquela linha. E quando você consegue isso, com menos palavras possíveis, você é um prazer enorme. Então, existe um grande fascínio, um grande prazer, né, de você ir atrás da palavra, ir atrás do movimento, da escrita, fazer esse quebra-cabeça. Então, quando começa... Hoje, o tracinho piscando do Word não me assusta tanto mais, porque eu já vi ele render algumas coisas, mas sempre é uma... Eu sinto só que, assim, eu tenho que me disciplinar, porque... Na hora que eu sento no computador, eu não queria mais parar. Então, eu sinto que eu gosto de escrever. Mas eu sinto que eu não sento. Os filhos, o próprio material do livro, que são os filhos, a vida, a atriz, a correria, a casa, os dias, não me fazem ainda conseguir ter a disciplina que eu gostaria, para marcar um encontro semanal que fosse comigo mesmo, para falar, não, quinta tarde eu escrevo. A lei que proíbe de dar um tapinha nas crianças, você acha que isso tira o respeito dos pais? Ou, apesar que uma boa conversa sempre funciona, mas, assim, chega a certas horas que você tem que dar um tapa, né? O que você diz a respeito disso? Olha, eu não acho que você precise bater. Eu, Denise. É, porque eu sou pai, eu tenho até um filho de 4 anos, é meio complicado. Eu acho que a palmada, a gente não precisa mais de palmada. Eu acho. Veja bem, dá mais trabalho. Eu senti a minha mão esquentar direitinho na hora que e entendi a minha mãe como nunca. Falei, então era agora que minha mãe me batia. Porque você sente aquele negócio na mão, da vontade de bater, né? Porque, às vezes, a criança te tira do sério, você não sabe mais o que fazer com aquilo. E teve um dia que eu virei para o meu filho, para o Nino, mais velho, ele era pequeno, ele tinha uma alturinha assim, sei lá. E eu estava sentada na minha cama de casal, assim, e eu peguei, sentei na cama e bati no colchão assim, ó. Barulhão no colchão. Sabe aquele barulhão? Nada, Pá, 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 pá. E eu falei assim, sabe isso? Eu fiquei com vontade de fazer isso com você.
Mas a mamãe não vai bater em você, né? Então, eu só queria que você soubesse que tem até pai. Antigamente, os pais batiam nos filhos. Mas eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não quero fazer isso com meu filho, eu não vou fazer isso com meu filho. Mas eu quero que você entenda que eu estou aqui para fazer você tomar banho. E aquilo não podia ser aquele cavalo de batalha, né? Porque eu me lembro, nossa, Afonso, era um problema tomar banho, escovar o dente. O Nino era um menino... Pentear cabelo também? Hã? Pentear cabelo. Não, essa parte eu até deixava sem pentear. Eu tenho meninos, cortava e estava tudo certo. Mas eu vou te falar, era uma essa primeira infância, 3, 4 anos, né? E uma vez, você sabe que a Roseli Saião, que ela é uma psicóloga, eu respeito muito a Roseli, e ela uma vez falou uma coisa muito interessante, que a palmada, ela não pode ser um descontrole do pai. Se ela existir, ela não deu nenhum aval para a palmada. Mas a palmada, sendo ainda um descontrole do pai, e não uma consciência, porque eu nunca bati nas crianças, mas eu já mordi o Pedro. Tadinho. Aquela mãe louca, né? Eu não bato, eu mordo. Não, é porque o Pedro, pequenininho, ele mordia. Mordia na escola, mordia todo mundo na frente, com 3 anos. Ele mordia. E a gente ficava, não sabia o que fazer com aquilo, mordia de tirar sangue. Sério? Mordia. Mordeu o coleguinha na escola? Mordia o coleguinha na escola, mordia a gente, ele ficava zangado. Se você dissesse um não para ele já fazia assim, ó. Aquela criaturinha. E uma vez ele deu uma dentada na barriga do Luiz, o meu marido, que saiu sangue. E nesse dia, eu peguei o bracinho dele e eu falei assim, a mamãe vai fazer um negócio para você ver. Taquei o dente mesmo. Claro, sem sangue. Mas ficou aquela marquinha assim de chapinha de Coca-Cola, sabe? E aí ele chorou e ele nunca mais mordeu. Mas eu senti que era uma hora que ele precisava perceber o que era que ele estava fazendo, que ele não tinha ideia do que ele estava causando, né? Era um problema na escola, imagina. Com o tempo, fui ampliando o vocabulário com os pequenos. Achei que deveria melhorar a minha defesa dos direitos do dente do tribunal. Talvez ganhasse mais causa se falasse como gente grande. Afinal de contas, uma boa advogada de chuveiros nunca seria mesmo uma criança. Comecei então a usar palavras como compromisso, refletir, justiça, pacto e outras coisas que faziam os pequenos parar um pouco com a manha de arregalar aqueles olhinhos faiscantes na curiosidade do que aquela criatura, no caso eu, estaria falando. Consegui alguns bons dentes escovados explicando o que era compromisso. O ser humano, ele tem as experiências que, de uma certa forma, ele vai passar com sobrinhos, com filhos, não é? Até mesmo em escolas. Então, foi mais um aprendizado. Eu acho que quem veio aqui foi escolhida. Quer saber? Eu vou falar com eles que nem gente grande. E eu comecei a falar assim, isso que você está fazendo não é ético. E eles eram bem pequenos, assim. Quando você põe na sua fala uma carga de responsabilidade ética, mesmo com os pequenos, eles sabem que aquilo que você está falando é uma coisa importante, mesmo que eles não entendam algumas palavras, ou alguns conceitos, ou alguns valores. Vale a pena, eu acho. Eu tenho um filho de 27 anos, passei por todas essas experiências, tantos nãos, eu não te amo. Então, realmente, ela falou aquilo que eu também vivi com meu filho nesses 27 anos de experiência como mãe.
Mas às vezes adoraria sentir aquela mão enorme de lindas unhas vermelhas me dando banho, fazendo envelopinho com lençol, me dando um beijo quente na testa e cantando beijinho doce para eu dormir. Quando essa vontade fica insuportável, pego uma ponte aérea e vou deitar no colo da dona das unhas vermelhas, daquela mão linda que me fez caprichadas Marias Chiquinhas, me deu algumas palmadas e ainda me faz um cafuné maravilhoso. Graças a Deus a gente pensou muito sobre a palavra autoridade. Então a gente sabe o que é ter autoridade sem ser autoritário, né? A gente teve nesse país um regime autoritário por muito tempo para a gente pensar e repensar essa palavra. Então eu acho que a gente hoje com os nossos filhos nós sabemos, pelo menos a gente investiga mais, saber dar limites, sem precisar falar faça isso, faça aquilo. Eles têm limites, né? Ou não. Em casa, assim, não que eu tenha alguma receita, e não tenho mesmo, viu? Eu bato a cabeça toda hora na parede. Mas o que eu sinto é que, assim, existe um trato. Teve um dia que ele me olhou assim, numa desses cavalos de batalha para tomar banho. Ele me olhou e eu estava morrendo de vontade de chorar, porque eu já não sabia mais o que fazer para fazer aquela criança só tomar banho. Outro para trocar roupa. Era o banho, porque eu me lembro que teve uma prorrogação. E aí eu vi que eu estava morrendo de vontade de chorar, e geralmente eu ia chorar no banheiro para eles não me verem chorando, né? E ele tinha uns 5 anos, aqueles olhinhos de jabuticaba, assim, me olhando. E eu virei e falei assim, sabe o que eu acho que ele está precisando? Me ver chorar. E eu sentei no sofá, com a vontade que eu estava na frente dele, e voar. Chorei. A mamãe não sabe mais o que fazer para fazer você tomar banho. E eu chorei, fiquei chorando. E ele veio e passou a mão assim na minha cabeça. E ele pegou minha mão e me levou ele para o banheiro. Para me dar banho. Aí tomou banho super na boa, assim. Claro que no dia seguinte já fez a cavalo de batalha de novo, porque educação também é isso, né? Educação é insistência. Repetição. Você fala, mas eu não falei para... Quantas vezes eu vou ter que falar para levantar a tábua do vaso sanitário? Né? Quantas vezes eu falo isso há 10 anos na minha casa? Só pode dedar o irmão se correr perigo de vida. Porque, senão, eles são super dedo duros, né? Fulano fez isso, está fazendo não sei o quê. E não pode ser dedo duro. Não pode ser delator. Ele é seu irmão. Você vai gostar que ele faça alguma coisa? Nem para mim. Ele está correndo perigo? Aí sim, está correndo perigo de vida. A gente está fazendo um negócio que ele pode se machucar muito. Então, obrigada por falar para a mamãe. Então, tem uns códigos assim, familiares e éticos internos, porque eu sinto que assim, a gente está muito solto no mundo. E tem até um texto que eu tenho no livro, que é o Advogada de Chuveiros, que é isso que eu senti muito cedo, que, assim, nessa tentativa de convencê-los a fazer coisas ou de qualquer coisa banal, você vai tentando falar com a criança, né? Não, que você tem que comer, porque você vai ficar forte, porque sei que a mamãe está falando que é legal, e fica aquele nhenhenhé, chega uma hora que você não se aguenta, que você está aquela chata, lembra? Vai ficar fortinho, aí seu cabelo vai ficar bonito, você vai crescer, e você vai falando sempre com criança. Teve um dia que eu mudei, Afonso, e eu falei assim, quer saber? Eu vou falar com eles que nem gente grande. E eu comecei a falar assim, isso que você está fazendo não é ético. E eles eram bem pequenos, assim. E eles ficavam com o olho meio arregalado, assim, com umas palavras que eles não conheciam. Claro que eu caprichava numas e depois entortava noutras, mas eu dei uma rebuscada no discurso. Como se eu estivesse falando com um amigo meu.
Eu me lembro que isso aconteceu muito claramente para mim quando o Nino tinha muito medo de ir para a escola, de sair. Era uma época que ele estava bem agarrado assim na minha saia. E a escola dele ia fazer um passeio para uma peça de teatro. E eu senti que ele estava animado com aquilo a semana inteira, falando do passeio, do passeio. Chegou na hora H, ele ficou com medo de entrar no ônibus. E eu sabia que, se ele fosse, ele ia ficar feliz, ele estava animado, sabe? E foi me dando uma pena. E ele disse, eu não quero ir, eu não quero ir. Eu falava assim, filho, vai. Aí eu me lembro que eu abaixei assim, ajoelhada com ele, e segurei nos ombrinhos magrinhos dele, assim. Olhei bem na cara dele e eu falei assim, o medo paralisa. O medo faz você ficar congelado. E o medo é um inimigo que te impede de fazer coisas que você gostaria de fazer, mas ele faz você achar que você não gostaria. Então, eu falei como se fosse uma pessoa que era assim, meu camarada, meu amigo. E eu falei um monte sobre isso, sabe? Assim, falei do quanto que o medo pode ser seu inimigo interior. E eu falei para ele, eu tenho certeza que, se você passar por cima desse medo, pega uma espada, aí eu fui bem infantil, fura a barriga desse medo e entra nesse ônibus que você vai gostar. Ele me abraçou assim no pescoço, assim, e eu falei, ele não vai, né? Que ele estava agarrado. Soltou e entrou. Eu não posso nem contar essa história, que me dá vontade de chorar. Entrou no ônibus. Então, eu vejo que, às vezes, quando você põe na sua fala uma carga de responsabilidade ética, mesmo com os pequenos, eles sabem que aquilo que você está falando é uma coisa importante, mesmo que eles não entendam algumas palavras, ou alguns conceitos, ou alguns valores. Vale a pena, eu acho. Voltei para casa às lágrimas, mas no carro tive a total certeza de que palavras são pérolas. Nem sempre conseguimos, mas o que mais queremos é achar a certa, na hora certa, para poder presentear nossos filhos. Sempre quis colocá-los para aprender piano, o máximo de coisas que eu posso dar para eles aprenderem, né? Dentro do querer, que também a agenda de uma criança vira uma coisa louca. Se você não cuidar, aí você vai impingindo coisas. Mas dentro do querer deles, eles fazem várias atividades. E esse dinheiro, eu acho um dinheiro bem gasto, porque a coisa que eu acho melhor você pode fazer como pai é conseguir dar ao seu filho instrumentos para ele escolher o que ele quer fazer na vida. E uma coisa que eu queria muito é que eles tocassem um instrumento. E coloquei os dois para aprender piano. O Pedro continua aprendendo, mas o Nino, uma hora, não quis mais. Mas o Pedro continuou aprendendo piano, o Nino não quis, eu fiquei chateadíssima, mas, enfim, saiu, não quis. O Pedro, um dia, eu fui levar o Pedro no piano, estamos na sala de espera, assim, esperando o professor chegar, e aí tinha no canto uma guitarra. E aí ele olhou e falou assim, olha aquela guitarra, mamãe. Aí eu virei e falei assim, você quer aprender guitarra, filho? Aí ele pegou, Afonso, tapou a minha boca. Para, mamãe. Me caiu uma dúzia de fichas internas. O meu filho estava me dizendo, deixa eu querer. Caramba! Você não deixa nem eu querer, você já me oferece. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como eu adoraria que meus filhos tocassem instrumentos, eu assim, quer aprender, gostou da guitarra, quer aprender guitarra, filho? Né? E não deixei ele nem lutar por uma guitarra, nem lutar para poder aprender a tocar guitarra e aí sim ter uma vontade enorme dentro dele. Então, esse dia me deu uma consciência assim, que a gente precisa deixar aquilo ser um desejo. Caminhei de volta para minha casa pensando em como nossa ansiedade de dar o melhor aos nossos filhos os impede, muitas vezes, do exercício da conquista. Me dá uma emoção muito grande pensar que os meus filhos vão ler esse livro com
com os filhos deles no colo. E eles vão falar, minha mãe, está tudo errado. Que é sempre isso que filho acha de mãe. Né? O máximo que você quer é que seu filho seja feliz. E o que eu quero que o meu filho diga para o meu neto é: sinto muito, se você não comer tudo, eu não te levo na casa da vovó. E a internet é assim, a gente regula um pouco a coisa do computador, não pode ficar horas no computador. Você não tem como negar isso, mas eu acho que o que a gente tem que fazer de movimento contrário? Incentivar a relação pessoal mesmo. Por quê? Porque eu acho que a gente não está conseguindo mais lidar com pequenos constrangimentos. Constrangimentos assim, você não vai, eu pensei que você ia me dar uma carona, não. E muitas vezes você tem coragem de escrever coisas que você não tem coragem de falar. Inclusive, eu acho que quando você tem que elogiar alguém ou dizer que ama alguém, é mais fácil fazer isso escrevendo do que falando. Não sei porquê, mas é. As pessoas no Twitter com 140 toques, elas são mais interessantes do que, às vezes, no almoço. Porque você, no Twitter, não percebe um chato. No almoço, você percebe, o cara é mala. A gente tem que fazer força para se comprometer, para a gente sentar na mesa e falar, olha, eu não concordo com você nisso, você não concorda comigo nisso, mas tem um pedaço aqui que nós temos em comum. Existe uma interseção entre nós dois. E esse pedaço, meu amigo, é aí que está. Tem uma força enorme. 350 amigos no Orkut. Tá tudo bem, mas eu tenho um treco aqui no meu peito que eu não sei o que é. Sabe o que é? A gente foi feito para viver em bando. Qualquer um de nós é um poço de experiências para contar. Qualquer um de vocês poderia subir aqui e dar para a gente isso que eu estou dando aqui para vocês. E que eu quero dizer aqui uma coisa. Não faz bem só para quem ouve. Faz bem para mim que falo, porque de uma certa maneira, falando, você organiza o seu pensamento, se reconhece e fica com o compromisso de ser um ser melhor, de fazer melhor o seu ofício. Então eu queria agradecer a vocês por esse retorno e a você pelo convite mais uma vez. Viu, meu querido?